Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre a Ferbasa, trazer para vocês uma atualização aqui da FESA 4, uma empresa que vem caindo bastante nesses últimos meses. Então a gente vai entender melhor o porquê dessa queda, passando pelos últimos resultados da empresa e também nas perspectivas para a empresa para esses próximos meses e anos, tá? Até para a gente entender melhor quais as perspectivas do seu valor intrínseco, preço teto e também seus gráficos mais técnicos, tá? Antes, pessoal, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal e ativem o sininho, tá? É muito importante esses três pontos aqui, beleza? Muito bem, pessoal, antes da gente começar, eu lembro a todos que essa análise não é uma recomendação de compra e nem de venda, tá? Antes da gente passar para o lado mais técnico, eu vou trazer para vocês uma introdução aqui do último resultado e aqui a gente passa para as unidades de negócios da Ferbasa. Para quem não conhece, a Ferbasa ela é uma empresa verticalizada, onde ela faz o seu processo desde o início até o final. Então esse é um ponto bem legal da FESA 4, pois ela tem em mãos todo o seu processo sem precisar depender de outras empresas diretamente, tá? Indiretamente ela acaba tendo uma dependência do mercado, né, pessoal? Mas muito bem, a FESA 4 hoje, ela trabalha com a mineração de cromo, mineração de calcário, de quartzo, além também de ter um fornecimento de coque vindo lá da Colômbia e ter uma produção florestal. Todos esses minérios são disponibilizados para a metalurgia de ferroligas, tá? Só para vocês terem noção da quantidade que cada uma fornece, a mineração de cromo fornece 510 mil toneladas ao ano, a de mineração de calcário fornece 22 mil toneladas por ano, a de quartzo fornece 100 mil toneladas por ano, e na produção florestal, ela fornece 135 mil toneladas por ano, tá? A produção da ferroligas, pessoal, fica em torno de 342 mil toneladas por ano, tá? A FESA 4, ela está em 26 municípios de atuação no estado da Bahia. Tem um processo bem organizado. Além desses fatores de produção, a gente também enxerga aqui um complexo eólico para fornecer energia. Até comentando mais detalhes sobre essa verticalização das operações, pessoal, aqui a gente tem as descrições de cada produto e para que serve, tá? A mineração de cromo, pessoal, e de produção de cal virgem serve para a metalúrgica de ferrocromo, tá? Onde é feito o ferrocromo, o ferro silício e uma outra opção de ferrocromo aqui, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, beleza, pessoal? Aí já entra numa parte bem mais técnica. Agora, se a gente vê a produção de quartzo e também a produção de biorredutor, ambos servem para a metalúrgica de ferro-silício, que lá tem 6 fornos, onde é também utilizado para o ferro-silício em si, tá? Na parte de geração de energia, temos os 7 parques eólicos que fornecem energia para a Ferbasa, tá? Passando agora para o desempenho operacional, pessoal, a produção de ferroligas, pessoal, teve um aumento nesse terceiro trimestre de 24 com relação ao segundo tri de 24, tá tendo aumento de 2,1%, além também dos aumentos analisando o terceiro tri de 23 e o terceiro tri de 2022, tá? Um ponto legal aqui. Só as vendas também tiveram aumento analisando o segundo tri de 24 para o terceiro, ponto legal, e também ficou acima analisando o terceiro tri de 23 e o terceiro tri de 2022, tá? Essa elevação de 2,1% na produção de ferroligas com relação a esse segundo tri de 24, pessoal, foi por conta do aumento de 12,6% nas ligas de silício e também uma redução de 3,1% nas de cromo. Agora, com relação a esse retorno nas vendas de ferroligas, o motivo foi por conta da alta de 26,5% no mercado interno e uma redução de 8,6% no mercado externo, tá? Passando para a produção de energia agora, a evolução da energia contratada versus a geração líquida teve uma diferença aqui de 29,2% inferior aos 94 megawatts médios contratados, tá? Existia uma perspectiva de um retorno maior, de uma energia maior, porém ficou abaixo aqui, tá? Agora analisando o resultado financeiro desse período, a receita líquida e a variação do câmbio influenciaram aqui, tá? Reparem que no terceiro tri de 24 teve um dos seus maiores patamares de dólar com relação
aos últimos trimestres, tá? E a tendência aqui é aumentar, né? Estamos passando por um período de elevação no dólar. E aqui, pessoal, a receita líquida avançou 14,5% com relação ao segundo tri de 24, por conta daquele volume de vendas de 7,7% a mais nesse trimestre e também por conta da valorização de 7,2% no dólar médio. A gente também tem que destacar aqui a estabilidade no preço médio de vendas das ferroligas em dólar, tá, pessoal? Passando agora para a evolução dos custos de produção, tivemos uma redução de 10% no CPV das ferroligas, esse é um ponto bem legal. Essa queda é justificada pela redução de 6,2% no volume de vendas, além também dos menores custos de produção com energia elétrica e coque, tá, pessoal? Então a gente enxerga uma queda aqui analisando os 9 meses de 23 para 24, tá? Ainda tivemos queda de 20% no custo de energia elétrica, uma redução nos custos com energia e coque para ferrocromo, uma diminuição também nos dispêndios com energia e redutor no ferrocromo e para ferro silício uma retração nos gastos com energia elétrica e pasta eletrônica, tá? Então, a empresa teve alguns destaques aqui em buscar melhorar a eficiência na produção, além da redução por conta do volume de vendas, tá? Importante destacar também aqui, pessoal, que a reserva financeira e o endividamento segue controlado apesar de uma queda na reserva financeira, tá bom? E agora a gente passa para o lucro líquido e o EBITDA ajustado, onde a gente enxergou um aumento no seu lucro líquido analisando o segundo tri de 24 e também com relação ao terceiro tri de 23, tá? Um ponto bem legal. E isso para ambas as situações, tanto o lucro líquido como também o EBITDA ajustado, tá? A margem EBITDA também ficou acima com relação aos últimos trimestres, um ponto bem legal demonstrando uma melhora desde o quarto tri de 23, tá? Então, vem desempenhando uma melhora nesses últimos meses, né? Quais os motivos disso? O crescimento do volume, já destacado anteriormente, a valorização do dólar, também já destacado, a manutenção do preço médio e a manutenção também do preço médio aparece aqui, tá? Bom, pessoal, se a gente pega agora os proventos distribuídos nesses últimos anos, a gente enxerga uma queda nesse ano de 2023 e 2024, até por conta dos resultados terem tido uma queda. Nesse ano de 24, o payout, nesse momento, é de 22%, então teve uma queda bem relevante, chegando a patamar próximo de 2021, mas ainda pode vir um dividendo anunciado em dezembro. Foi anunciado recentemente aquele dividendo de 5 centavos por ação, mas o dividendo maior da FESA, pessoal, costuma ser em dezembro, o anúncio, né? Então vamos aguardar para ver se realmente vai ter um anúncio de um dividendo maior ou se vai ficar esses 5 centavos, né? Levando como base o histórico, pode vir um dividendo, mas a gente tem que aguardar como que a empresa vai seguir aí nesses próximos dias, né, para finalizar 2024. Nesse momento, se a gente pega já o histórico da receita líquida aqui, a gente enxerga essa melhora na receita líquida, tá? A gente está de olho para ver se a empresa vai se manter mais estável nessas receitas. Se a gente pega o histórico no longo prazo, é uma tendência de alta, né? Um ponto bem legal aqui. As receitas são bem diversificadas, 50-50 dentre Brasil e exterior. Agora, se a gente faz uma análise de diversificação de produtos, ferroligas é o destaque aqui. Sobre o resultado líquido, pessoal, o lucro líquido, no caso, tivemos essa melhora, né, nesse terceiro trimestre de 24, resultado muito positivo, tá? A gente percebe também esse crescimento, apesar de certos anos terem uma queda aqui, né, como aconteceu em 16 e 2020, né, cenários mais negativos aqui. Como também aconteceu em 22, um cenário mais elevado. Suas margens, pessoal, seguem na média de 17% nesses últimos 10 anos. Estamos nesse momento a 11,8%, tá? Pode melhorar essa média. E agora a gente passa para os seus dividendos, pessoal. Conforme eu trouxe para vocês, o dividendo de 24 não foi tão relevante, ficou em 1,7 e pode acontecer ainda um dividendo em dezembro, tá? Vejam que tem margens para a empresa pagar um dividendo ainda, né? Conforme estamos vendo aqui no LPA de 2024, tá? Vamos aguardar aí qual que será a expectativa desses dividendos e se vai ter. O histórico de payout da empresa é de manter ali uma média de 45%, vai depender do período, né? Nos últimos anos, a empresa chegou a buscar um valor superior na entrega dos dividendos. Aqui no nosso mapa de calor dos proventos da Datacom, fica nítido
que em dezembro tem o maior pagamento, né? Em 2021, a empresa deixou a desejar nos pagamentos de dividendos, né? Mas o histórico é de uma entrega de um dividendo maior. Então vamos ficar de olho, tá, pessoal? Vamos aguardar para ver se a gente vai ter um presente de Natal legal ou se a gente vai ter uma água no chopp aqui, tá? Passando para os seus resultados de margem líquida, pessoal, até pegando o histórico dos seus dividendos, se a gente pega os 12 meses, temos aqui um desconto negativo, até por conta da entrega de dividendos inferior em 24, né? Em 3 anos, o dividendo, a margem de segurança fica bem mais positivo por conta de 22 e 23. E em 5 anos tem um desconto de 3% aqui, tá? Mas é legal vocês se atentarem que essa média está levando em conta 22 e 23, tá, pessoal? Então pode elevar um pouco aqui. Se a gente fizer um cálculo aqui de 6% em cima dos 7,94, que é o valor atual da ação, o dividendo teria que ser de 47 centavos em 2024, tá? Se a gente já desconta esse valor de 14 centavos que já foi entregue, a FESA 4 teria que entregar um dividendo de 33 centavos para finalizar 2024 com 6% de yield, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção aqui. Levando em conta esse LPA aqui, pessoal, teria um payout de 40% aproximadamente. Logicamente que essa é uma análise rápida, tá? Então vamos aguardar como que vai ser o cenário para dezembro. Passando para o seu preço justo de Graham, pessoal, temos um desconto aqui de 57%, quase 58%, então bem legal esse ponto. Mas reparem que no seu histórico, pessoal, quando essa margem de segurança no preço justo de Graham fica apertada, podem aparecer oportunidades, tá? São nesses momentos que você consegue aproveitar um movimento de alta, beleza? E quando o preço justo está muito esticado, a gente percebe um momento mais de encolhimento, pelo menos nesses últimos históricos, tá? Bem interessante essa análise, demonstra até ser uma análise inversa às das outras ações, né? Todos esses dados, pessoal, eu pego lá no scanner da Bolsa, uma plataforma onde vocês conseguem achar as melhores oportunidades de preço-teto, valor intrínseco, além também de identificar essas análises de indicadores, esses padrões técnicos, além das recomendações de carteiras de ações, tá? Vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima também tem o QR Code, tá? Parceiro nosso aqui da Victorious. Bom, pessoal, e agora a gente passa para os dados mais técnicos de FESA 4. A gente percebe aqui que o ativo trabalha numa tendência de alta no longo prazo. Isso é muito positivo. Você só precisa tomar cuidado com o momento de entrada, tá? Então, nos momentos mais de queda, aparecem as melhores oportunidades aqui, levando o histórico desde 2012, tá bom? Então, levem isso como base ao investir em FESA, tá bom? Não só em FESA, mas em vários outros ativos é assim. Quando tem essas quedas mais relevantes, a gente tem aqui um histórico de quedas de 2 a 3 anos trabalhando assim, logo depois entra um período melhor para essas ações. Como que está o cenário hoje, pessoal? A gente tem várias projeções aqui, tá? Vamos em partes. Nesse momento, o cenário é mais de baixa, tá? Esses últimos meses temos quedas relevantes, a média móvel dos preços dos últimos 20 meses está em baixa, o ativo vem caminhando para essa região do canal de alta mínimo, tá? E aqui a gente tem algumas projeções, deixa eu ampliar para vocês para facilitar. A FESA 4 atingiu a primeira projeção aqui de FIBO negativa a 7,39 e nesse momento está trabalhando nessa região, podendo até vir retornar aos 9,58, tá? Ou até aos 10,09, mas a gente está com um mercado mais desafiador para 2025. 2024 pode fechar com uma leve alta, mas não com aquele rally que a gente estava esperando, tá? O cenário para 25 ainda tem a expectativa dos gastos públicos, tá, pessoal? Bom, imaginando agora uma baixa, uma continuação dessa baixa, pode vir buscar até o 6,83, tá, pessoal? Que é uma retração aqui de Fibonacci. Abaixo dessa região a gente tem outras regiões também, que seria 5,88 e aqui já ultrapassaria esse canal de alta, tá? Logicamente que a gente vai ajustando esse canal de alta conforme os preços vão se movimentando, a gente vai achando o melhor posicionamento, mas é uma zona de atenção, né? Agora, a zona de atenção mais relevante aqui seria os 4,39, que é uma região que eu deixei já destacada por conta de uma inversão de polaridade, né? Em 2019 aqui foi o pico da sua alta e depois teve uma queda naquele período da pandemia e retornou, né? Então a gente pode enxergar os preços, dependendo do cenário, cair até essa região, depende também do lucro líquido, tá? Se tiver novamente uma queda, a gente pode enxergar um encolhimento maior aqui, mas essa região aqui dos 4,39 até os R$ 5, até os 5,10 é muito importante, tá? É uma zona de suporte muito relevante. Mais abaixo a gente tem outras regiões, mas vamos aguardar como que vai ser o cenário. Talvez pode ter um período mais de lateralidade, como já vem acontecendo desde junho de 24, né? Pode ficar trabalhando
acompanhando mais assim, até definir que caminho que a FESA vai seguir, tá, pessoal? Caso tenha uma elevação agora, tá imaginando essa alta, precisa ultrapassar os 9,58 junto com esses 10,9, buscando mais volume financeiro e também um crescimento nos lucros, tá? Aqui a gente vai ter que ver uma melhora no minério, por exemplo, também. Temos os 10,96 aqui e os 11,82 podendo atrapalhar. Acima dessa região, aí temos margens para vir buscar os 14,45, que foi a última projeção que atingiu aqui. E mais acima a gente tem outras projeções já preparadas, tá, pessoal? Que eu vou deixar já ela pronta, aguardando essa tendência de alta aí. Vamos ter que esperar como que vai ser o cenário. Para o seu gráfico mensal, temos essas expectativas. Para o seu gráfico semanal agora, pessoal, como que está o cenário? É legal a gente analisar esses gráficos, esses time frames menores, para a gente identificar qual que é a tendência para as próximas semanas e dias. Nesse momento a gente enxerga os últimos dias, as últimas semanas no caso, tendo altas, né, tendo leve altas, podendo vir buscar até a região aqui dos R$8, né? Precisa confirmar o valor acima dos 7,84, tá, pessoal? Então, precisa de volume financeiro, tá, pessoal? É importante destacar isso, conforme a gente viu aqui, né? Percebam como o volume auxiliou, né, pessoal? Um ponto bacana, pessoal, o seu gráfico diário demonstra que tem uma tendência de alta aqui para os próximos dias. A média móvel dos últimos 20 dias está positiva, está em tendência, então a gente tem que aguardar como que vai ser os próximos passos, tá? Se o mercado ajudar, a gente pode ver a FESA trabalhar nessa região dos 7,90, dos 7,70 até os 8,10 aqui, até o final de 2024, tá? Quem sabe uma alta dependendo do cenário micro e macro, né? Hoje o seu PL, pessoal, está em 11 vezes, tá? Está acima da média dos últimos 10 anos. Esse é até um ponto para a gente destacar também. Mas temos um ponto legal aqui. Em 2020 e em 2016, o ativo estava bem descontado. E foram nesses momentos que o seu PL estava mais elevado, tá? Então vejam como que tem uma inversão aqui de análise, né? Bem interessante essa análise em cima desses indicadores. Preço sobre receitas está em 1,30, está na média dos últimos 10 anos. A gente tem o PVP também, que está abaixo de 1. Esse é um ponto muito legal também, tá, pessoal? Vejam que esse desconto é o menor desde 17. Temos também aqui uma outra análise do ROI. O ROI encurtou nesses últimos meses, né? Está em 7,6, abaixo da Selic. Isso é negativo, tá? Talvez precisa melhorar até pelo setor. Margem EBITDA segue a 15, apertou um pouco as margens, está no menor patamar desde 2016, onde bateu aqui 1,4. Dívida líquida sobre EBITDA, essas empresas metalúrgicas trabalham de forma desalavancada, elas precisam de caixa até para fazer as movimentações mensais, né, os seus aportes, suas compras e vendas dos insumos, né, da sua produção. O VPA segue tendo esse crescimento, aqui a gente enxerga essa queda por conta do desdobramento, fica nítido esse crescimento no patrimônio, e temos o LPA, que está em 73 centavos, teve essa queda aqui, mas lembrem também que aqui tem o fator do desdobramento, tá bom? Para quem fez aporte há 2 anos atrás em FESA, tá tomando prejuízo, tá, pessoal? Mas lembrem-se, eu mostro aqui 2 anos, mas o foco é o longo prazo ainda. Lembrem-se disso. Longo prazo é de 5 a 10 anos e olha lá, tá, pessoal? Então, façam análise, sejam detalhistas em cada ponto e entenda o cenário da empresa, tá? As fases que as empresas podem passar no mercado, beleza? É um ativo que tem uma pouca quantidade de papéis ainda, então tem potencial de crescimento a longo prazo, tem uma liquidez boa, mas não tem tag along, tá? Então, levem em conta isso também. FESA 4 não tem tag along, tá? Antes da gente finalizar, temos o panorama de mercado também dos aços brutos e ferro silício, onde a gente tem uma produção mundial de aços brutos tendo uma queda no segundo trimestre de 24 para o terceiro tri de 24, tá? Porém, pessoal, a produção brasileira de aço bruto cresceu 9,4% frente ao segundo trimestre de 24, tá? Isso foi impulsionado principalmente pelo bom momento do consumo nacional e das exportações. Nos 9 meses de 24, a produção cresceu 4,4% frente aos 9 meses de 23, principalmente por conta da alta da demanda de aproximadamente 8,4%. Os preços locais de ferro silício, pessoal, acabaram tendo uma queda nos 3 principais mercados entre o segundo tri de 24 e o terceiro tri de 24, principalmente por conta das menores produções de aço bruto na Europa e na China, tá? Nos Estados Unidos, o preço do ferro silício vem reduzindo gradualmente desde o seu pico em maio de 24, tá? Então a gente vê um cenário mais negativo aqui, né? Essa alta na evolução dos preços em 2022 explica muito o resultado da FESA, entregando uma perspectiva boa naquele período, né? Para aço inox e ferro cromo agora, pessoal,
a gente enxergou uma queda na produção mundial de aço inoxidável, tá? Isso com relação ao segundo TRI de 24 para o terceiro TRI de 24, tá? Uma queda de 1,6%. No terceiro TRI de 24, a produção brasileira agora de aço inoxidável se manteve constante, praticamente ficou no 0 a 0. E já em relação aos primeiros 9 meses desse ano, a produção recuou 4,3% com relação aos 9 meses de 23, tá? Então aqui é um ponto importante para se atentar. O preço do ferro cromo chinês voltou a decrescer entre o segundo TRI de 24 ao terceiro TRI de 24, principalmente por conta da redução na demanda local por ligas de cromo. É um mercado que depende muito da China, né, pessoal? Então isso vem afetando bastante aqui. A FESA vem mantendo projetos estratégicos para se manter para o futuro, já se estruturando, né? Principalmente na sua verticalidade que ela tem hoje. Dentro de um dos projetos aqui, ela possui um projeto estratégico de energia competitiva, que visa implementar projetos que assegurem o suprimento de energia elétrica com preços competitivos, tá? Vamos aguardar agora como que vai ser o cenário de FESA 4 para esses próximos meses, como é que vai finalizar 2024, como vai ser 2025. Para quem gosta desse tipo de empresa, tem análise da CSN e também da Gerdau, tá? Dê uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.